Eu disse para você que iríamos subir o segundo vídeo para falar sobre o depoimento do Luciano Hang na CPI do Renan e do Omar Aziz. E não se espante se tiver um terceiro mais à noite ou amanhã. Mas é tudo culpa do senhor Omar Aziz, que não entende nada de nada, e dos senadores aí, inimigos do governo atual, narrativas. E acabei descobrindo que o Omar Aziz também tem esse problema aí de dificuldade de aprendizado, a dislexia, assim como o próprio Luciano Hang tem. Mas diferentemente, Luciano Hang se esforçou e conseguiu se alfabetizar, aprender, evoluir na vida. O Omar Aziz já não, preferiu continuar sem entender nada da vida e parou. Não entende nada de nada. Mas vamos lá. Olha, eu marquei os pontos aqui para levar mais um vídeo para você sem edição. Vou tentar ser breve. Mas o início da discussão se deu aí por conta do mérito das acusações, digamos assim, em cima do Luciano Hang, a mãe do mesmo. E os senadores continuam atrapalhados, como bem disse Luciano Hang. Vale lembrar que tratamento preventivo não é tratamento precoce. É por isso que eles ficam atrapalhados. Então não é estranho você afirmar, olha, a CPI dos três patetas, os atrapalhados, entendeu? É porque realmente eles são atrapalhados. Luciano Hang precisou pegar o microfone e falar: deixa eu desenhar para vocês a diferença entre tratamento preventivo e tratamento precoce. Então, Luciano Hang diz que ele não fez o tratamento preventivo com a mãe, mas fez o tratamento precoce. Só que o Omar, ele é muito burro, ele não sabe a diferença de um para o outro. Ele acha que o precoce é o preventivo é o precoce. Gente, a própria palavra esclarece tudo. Preventivo é uma palavra derivada de qual palavra? Prevenir, prevenção. A gente precisa até agora dar uma aula de português aqui. É tão simples. O que é prevenir? O que é prevenção? É você se prevenir para não aderir ou pegar a doença. O tratamento precoce já é quando você está nos primeiros sintomas da doença, ou seja, você já está com a doença e precisa fazer aquele outro tratamento para tentar amenizar, diminuir ou anular a doença. O preventivo é para não pegar e o tratamento precoce é para curar, tratar aquilo que você já pegou, contraiu. Você acredita que o Omar Aziz não conseguiu entender até hoje isso? Pois é, tá aí. Mas a gente respeita, né, pelo problema que ele tem aí de aprendizado. Então essa foi a primeira discussão na volta do intervalo. O Omar Aziz enganou todos nós. E aí ele tem que aprender uma coisa, que 5 minutos não é 1 hora. É só isso que ele precisa aprender para conduzir a CPI. 5 minutos não é 1 hora. E ele não sabe disso. Então aí partiu para o segundo ponto que eu anotei aqui. A discussão se deu pela roupa que o Luciano Hang usava antes de 2018. O Omar Aziz, assim como eu expliquei no primeiro vídeo, ele está assim questionando muito o patriotismo do Luciano Hang. Olha, ele está de verde e amarelo só agora. Omar Aziz, o que isso tem a ver com a CPI? Flávio Bolsonaro perguntou muito. Não tem nada a ver, mas o Omar Aziz está porque está preocupado com isso, com o patriotismo do Hang. E ele colocou até uma imagem que eu salvei aqui, vou colocar para você, essa daí. Luciano Hang, antes de ser conhecido, usando uma camisa aí, digamos, quadriculada, azul, vermelho e branco, pode até parecer com a bandeira dos Estados Unidos. Mas o Luciano Hang ele foi bem claro na sua resposta. Isso é opcional. A roupa, o traje que eu utilizo é opcional, é liberdade minha e qualquer pessoa pode escolher a roupa. Ele mesmo disse, eu nunca gostei do vermelho, nunca usei. Mas, olha o mais do Luciano Hang, a gente pode mudar, pode evoluir, pode crescer. E eu resolvi usar o verde e amarelo. Olha, e isso é sinal de evolução e de patriotismo sim. Ora, eu também estou muito agarrado com as cores da bandeira. Antigamente não era assim. Claro, agora estou engajado mais na política, então faço questão de usar as cores do Brasil. Mas o Omar Aziz está mais preocupado com o patriotismo do Luciano Hang. Então o terceiro ponto que eu anotei aí, nesse segundo ponto da roupa,
O Omar Aziz colocou essa imagem aqui e ficou lá, vai vendo Brasil, olha, ele não é patriota, vai vendo. Aí o terceiro ponto que eu anotei diz o seguinte aqui: o Omar Aziz, ele ficou atacando o Luciano Hang pelas suas campanhas, seus vídeos ali, que não ajudou a salvar vidas e matou vidas, alimentando tratamento preventivo ou até mesmo tratamento precoce. Isso matou vidas, não salvou vidas. Aí o Luciano Hang deu uma em cima do Omar Aziz, olha que lapada. Ô senhor Omar, eu levei 200 cilindros de oxigênio para a sua cidade, Manaus. Pelo amor de Deus, o Omar ficou caladinho. Eu lembro que até depois disso ele saiu, entrou o Randolph no lugar. Acho que ele ficou tão assim, que merda, hein? E acho que o Marcos Rogério continuou ali. Vai vendo Brasil. Utilizou a própria fala do Omar lá na questão da roupa. Vai vendo Brasil. Luciano Hang com roupa quadriculada. Pois é, vai vendo Brasil. O Omar Aziz não fazendo nada por sua cidade e ali o cara que ele está tentando prender fazendo. Pois é, se eu fosse o Luciano Hang, continuaria. Eu levei 200 cilindros para sua cidade. E o senhor o que fez pela sua cidade? Nada. O senhor não fez nada, né, Omar Aziz? Pois é, o terceiro ponto aqui que eu anotei é uma coisa que eu estava reparando muito. Muitas vezes que o Luciano Hang estava falando, o microfone estava cortado, não se ouvia. E começou a chegar mensagens de pessoas que estavam assistindo pela TV Senado: olha, não consigo ouvir o Luciano Hang, sempre que quando ele fala está cortado. Eu vou te falar uma coisa, quem corta é o presidente da mesa. O Omar Aziz estava cortando de propósito, porque o Omar Aziz sabe que o Luciano Hang vai falar a verdade e vai ali refutar, vai ali colocar na parede as balelas narrativas do Omar Aziz e do Renan Calheiros. Então melhor cortar, porque não vai ter saída. E fazia isso de propósito. Aí depois chegou o Renan, não, porque ele precisa responder, ele só pode falar para responder. Então essa história toda. E aí fizeram isso de propósito. Tanto que depois o Randolph fez uma vez também e até confessou: cortei porque só é necessário ele responder. Ou seja, o próprio Luciano Hang disse: isso não vale. E não vale. Você vê que a CPI tem lado. E essa CPI tem tudo para não valer nada, para acabar em pizza mesmo. Eles estão brincando de tribunal. Já fizeram pré-julgamento. Isso em um juízo não existe. Você pré-julgar. Randolph Rodrigues, meses atrás, quando a CPI estava lá no início, encontrou com um ativista aí, um cidadão lá no Amapá, na terra dele, que perguntou: para que esse circo da Covid lá no Senado? O Randolph foi bem claro: para prender o Bolsonaro. Ué, pré-julgamento. O cara é vice-presidente da comissão, melhor, do circo, e já está lá dizendo que a CPI é para prender o Bolsonaro, sem ouvir testemunhos, depoimentos, etc. Ou seja, isso não vale. Nenhum juiz vai acatar, vai aceitar qualquer tipo de relatório desses palhaços, desses patetas, desses trambiqueiros, desses bandidos que mandam na CPI. Tá certo? Então é isso aí. Vamos avançar. Cortar o microfone do Hang de propósito. Quarto ponto que eu anotei: botar um vídeo lá do Luciano Hang, ele defendendo o comércio aberto. Lógico, ele é empreendedor, ele é comerciante, ele precisa tocar os negócios e sempre naquele critério: saúde e economia andando juntos. Até porque saúde sem dinheiro, sem economia, não adianta. Você precisa ter dinheiro até para cuidar da saúde, de economia, digamos assim. E aí estavam atacando ele, que ele era a favor do contágio, etc. E o Luciano Hang respondeu o seguinte: nunca vi tanta idiotice. Pois é, idiotice nas questões desses decretos de prefeitos e governadores. Olha, o comércio pode estar aberto 2 horas só. A partir das 10, é o vírus que tem horário. O vírus, a partir das 8, ele não pega. Perdão, antes das 8 não pega, mas a partir das 8 ele pega. Se você manter o boteco aberto depois das 8, o vírus vai chegar, porque o vírus tem horário. E cada cidade é uma coisa diferente. Depois é a ciência. Calma aí, a ciência de uma cidade é uma, a ciência de outra cidade é outra. A ciência dessa cidade diz que o vírus chega às 10, da outra cidade diz que chega às 8, que não sei o que, estende. O próprio TSE, que também baseado na ciência, ampliou o horário de votação. Olha, vamos começar a votação mais cedo, terminar mais tarde, para poder as pessoas
não irem no mesmo horário. E os governadores vamos diminuir para evitar o contágio, ou seja, e é burrice, porque as pessoas vão no mesmo horário. Quanto menos horário, mais aí as pessoas podem se encontrar ali naquele horário que tem. Então, cada estado ou cidade é uma ciência diferente. Então, foi certa a resposta do Luciano Hang. Nunca vi tanta idiotice. Concordo. Aí depois começaram a soltar vídeos inúteis do Luciano Hang, levantando as plaquinhas, etc., fazendo aí seu ativismo, coisa, etc. Chegou um lá da motociata, o Luciano Hang em Florianópolis, na motociata com o Bolsonaro. Aí o Omar, com tantas pessoas morrendo, o senhor está em festa? Eu não estou em festa, o senhor Omar, o senador. Eu estou na motociata, clamando por um propósito, por liberdade. Mas aí, não, tem pessoas morrendo, você tem que ficar em casa. Aí o Luciano Hang respondeu, mas tantos vídeos que eu vejo aí, desses que ficam falando, fica em casa, mas depois ele tá no hotel, tá na praia, tá na farra, etc. Só faltou o Luciano Hang responder. E o senhor, Mazis? Que aí não pode fazer festa, aglomerar, mas estava na festa do presidente da Câmara, Marcelo Ramos, aglomerado sem máscara. Pô, só faltou isso, Luciano Hang. Eu nem sei se ele sabia, se ele soube desse fato, mas ficaria bonito ali. Iria ver a cara do Omar Aziz nessa situação. E vários vídeos de aí, prints, patrocínio da Havan. Esse foi engraçado. Botaram um print lá do Alan dos Santos, querendo o patrocínio da Havan, etc., que vai fechar com o Luciano Hang, mas o Luciano Hang afirma que isso não prova nada e que ele não fechou o patrocínio. E qual é o problema de fechar patrocínio com Terça Livre? É uma empresa privada, ele mesmo disse, eu que escolho o cliente. A empresa privada é assim. Diferentemente dos outros do passado, que buscavam patrocínio até mesmo de governo, de Lula, etc., de Lei Rouanet, o caramba. Pois então, aí ele falou que o Cajuru, que soltou uma nota desconhecendo o Hang, esse Hang, gangue, sei lá, tinha pedido também, fez um pedido de patrocínio para o Luciano Hang tempos atrás, depois deu uma de João Sem Braço, dizendo que não conhecia, pedindo patrocínio. Aí o Renan Calheiros, qual o problema de pedir patrocínio? Ué, o Cajuru pode pedir, mas o Alan dos Santos não pode. Porque segundo o Renan, o Alan dos Santos Terça Livre tem conchavo de fake news. É patrocínio para lançar fake news, porque o Terça Livre é investigado pelo STF por fake news. Ora, que inquérito inconstitucional ilegal. Fake news o quê? Quem solta fake news é o Omar Aziz, é o Renan Calheiros, é o Humberto Costa. Já vamos falar sobre o Humberto Costa para finalizar o vídeo. Então, tá aí. Aí o Hang chamou o Cajuru de cara de pau. Aí o Randolfo Rodrigues, não, tenha respeito. Que isso? Eu acho que o cara de pau foi ali um bom adjetivo, sabe por quê? É melhor do que chamar senador. Porque isso é coisa de senador. Fingir que não conhece o cara depois de ter pedido patrocínio. Chama de cara de pau, porque se chamar de senador, o povo pode pensar, ou alguma pessoa pode pensar que todo senador é desse nível, desse tipo, um cara de pau. Então vamos lá. Ponto 6 aqui é o penúltimo. Algumas acusações em cima aí do Luciano Hang. Uma live com o Osmar e o que está por trás dos números. O Luciano Hang convidou o Osmar Terra para fazer uma live para falar o que está por trás dos números. Né? Até porque muitos números, muitas mortes de hoje, por exemplo, foram contabilizados com óbitos lá do passado. Erro de comunicação, etc. Então as pessoas achavam que naquele dia morriam X pessoas, assim, mas não era. E aí começaram a atacar o Luciano Hang. Não, porque você fraudou a morte da sua mãe para não entrar nesses números. Ué, mas a mãe do Luciano Hang é uma pessoa só. Será que o Luciano Hang ia fraudar uma morte olha, tem menos mortes que no meio de quase 600 mil mortes. Uma faria diferença? Não, se minha mãe não entrar nesse número ali, etc., vai ter menos pessoas. Isso é coisa de gente que não tem argumento, né, o senhor Renan Calheiros? E para finalizar o vídeo aqui, o senador Humberto Costa do PT. Vale frisar, do PT. Eu quero falar até com o próprio Humberto Costa. Ele chamou o Luciano Hang de réu confesso. Tudo que ele colocou aqui, ele confessou, é verdade. É verdade.
Acontece, o senhor Drácula da lista do Odebrecht, que o senhor não entendeu bolhufas, não entendeu nada, não entendeu nem o que significa preventivo e precoce. Aliás, tem gente lá que não entende nem o que é tratamento e vacina. Acha que uma coisa compete com a outra. Não. Lembra da Yamaguchi, não é? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas eles não conseguem entender, eles são burros. Esses senadores são burros. Ou se fazem de idiotas. Humberto Costa, um deles. Aí o que eu quero falar com o Humberto Costa, a gente finaliza o vídeo aqui. E as perguntas, Humberto Costa? Ele foi um senador que abriu o perfil dele. Façam suas perguntas, que eu vou levar lá para CPI. Aí acabou as fake news do Humberto Costa, o discurso, os ataques dele em cima do Luciano Hang. Aí não tem perguntas a fazer. Ué, então por que abriu postagem nas suas redes sociais para pedir perguntas do povo? Tá fazendo o povo de idiota? O senhor é mentiroso, tá mentindo. Ou porque as perguntas não foram lá assim agradáveis ao senhor? Eu li, a maioria foi. Cadê a loja da Havan que não abriu aqui? Cadê a camisa do Brasil que não está vendendo na loja? Ou o senhor não tem seguidor e não teve pergunta agradável ao senhor? Ou a tua eleição foi uma fraude? É só uma pergunta? O senhor é um mentiroso? É isso? Não fez, pediu pergunta e não fez nenhuma? Cagou pro teu próprio povo, pro teu próprio seguidor na rede social? Humberto Costa. E depois o Luciano Hang foi espantado. Eu esperava perguntas inteligentes, mas foi aqui 10 minutos de fake news. Parabéns, Luciano Hang. Olha, continua a CPI, é o segundo vídeo, por isso eu falei da probabilidade de um terceiro vídeo. Sabe por quê? Muito enrolada a CPI de hoje. Nem sei se acabou, se está acabando, se vai acabar, se vai continuar amanhã, não sei. Mas 4 da tarde, quando bateu 4 da tarde, tinham 14 senadores inscritos para questionar, perguntar, argumentar. E aí, imagine, 4 da tarde, só Humberto Costa tinha concluído aí os seus 15 minutos. Aí eu vou esperar 14? Então, quem sabe, daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Nem vou acompanhar mais, agora eu vou olhar as notícias, porque estou cansado também desse circo. Se for necessário, se tiver alguma coisa relevante para a gente comentar, importante, a gente grava um terceiro vídeo, seja hoje ou amanhã, tá certo? Mas é isso aí, quero dar os parabéns aqui ao Luciano Hang pela boa participação na CPI. Se o primeiro vídeo foi Hang enlouqueceu a CPI, esse eu posso intitular Luciano Hang destruiu a CPI. Nota 10. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha. Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não, vamos nessa.